E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedro Prata e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo insano aqui no canal. Você já ouviu falar de fatos tão inacreditáveis que parecem mentira? Tipo, aqueles que você jura de pé junto que são fake news, mas na verdade são a mais pura verdade? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no mundo da bizarrice real com o nosso top 10 fatos inacreditáveis. Mas verdadeiros. Se preparem para ter suas mentes explodidas, porque eu garanto que vocês vão duvidar da realidade depois desse vídeo. Hahaha. Então já senta o dedo no like para dar aquela força marota pro pai aqui, se inscreve no canal se você ainda não for um inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nadinha e bora pro vídeo. Você sabia que o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, está ficando cada vez maior? É isso mesmo que você ouviu. A cada ano, o Everest cresce cerca de 4 milímetros. Parece pouco, né? Mas com o tempo, essa pequena diferença vai se acumulando. Mas por que diabos uma montanha gigante como essa iria crescer? A resposta está nas placas tectónicas, aquelas placas gigantes que formam a crosta terrestre. O Everest está localizado em uma zona de colisão entre a placa indiana e a placa euroasiática. É como se essas placas estivessem jogando um cabo de guerra épico e o Everest estivesse bem no meio da corda. Essa pressão toda faz com que o Everest seja empurrado para cima, como se fosse uma pasta de dente sendo espremida. Incrível, né? E o mais legal é que esse crescimento não é apenas para cima, não. A placa indiana está realmente se movendo para o norte, o que significa que o Everest também está se deslocando lentamente nessa direção. É como se ele estivesse em uma esteira rolante geológica. Ha! Se você já tentou contar os grãos de areia na praia, sabe que é uma missão impossível, certo? Agora imagine tentar contar todas as estrelas do universo. É de pirar a cabeça, né? Mas acredite ou não, existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. É muita estrela, gente. Os astrônomos estimam que existam trilhões de galáxias no universo observável, e cada galáxia pode conter bilhões ou até trilhões de estrelas. Para colocar isso em perspectiva, imagine que cada grão de areia representa 1 milhão de estrelas. Mesmo assim, você precisaria de todas as praias do mundo, e muito mais, para representar a quantidade de estrelas no universo. É muita coisa, né? É difícil até de imaginar a vastidão do universo e a quantidade absurda de estrelas que existem por aí. É de fazer a gente se sentir bem pequeno, né? Mas também é incrível pensar em todas as possibilidades que existem lá fora. Quem sabe não estamos sozinhos nesse universo gigante? Você sabia que o mel é um dos poucos alimentos que não estragam? É isso mesmo. Ele pode cristalizar com o tempo, mas ainda assim é seguro para comer. E a prova disso é que arqueólogos já encontraram potes de mel em tumbas egípcias com milhares de anos de idade. E adivinhem só, o mel ainda estava bom para comer. Mas qual é o segredo da longevidade do mel? Bom, o mel tem propriedades antibacterianas e antifúngicas naturais. Isso significa que ele impede o crescimento de bactérias e fungos que causam a deterioração dos alimentos. Além disso, o mel tem um baixo teor de umidade e um pH ácido, o que também ajuda a preservá-lo. É como se o mel fosse um superalimento da antiguidade, capaz de durar para sempre. Então já sabe, né? Da próxima vez que você abrir um pote de mel, lembre-se que você está degustando um alimento com história milenar, que alimentou faraós e sobreviveu ao teste do tempo. Chapter 4. Quantos polos? Norte. Existem. A resposta vai te surpreender. Você sempre achou que só existia um polo norte, certo? Aquele lugar gelado onde o Papai Noel mora. Pois bem, prepare-se para ter sua mente explodida, porque a Terra tem mais de um polo norte. Na verdade, existem 2 polos norte principais. O polo norte geográfico
e o Polo Norte magnético. O Polo Norte geográfico é o ponto fixo no topo do mundo onde o eixo de rotação da Terra intercepta a superfície. É como se fosse o topo do nosso planeta. Já o Polo Norte magnético é um ponto móvel que muda de posição ao longo do tempo. Ele é determinado pelo campo magnético da Terra, que é como se fosse um ímã gigante no centro do nosso planeta. A agulha da bússola aponta para o Polo Norte magnético e não para o Polo Norte geográfico, como muita gente pensa. E o mais legal é que o Polo Norte magnético está se movendo em direção à Rússia, a uma velocidade surpreendente. É como se o Polo Norte magnético estivesse em uma viagem sem fim pela Terra e ninguém sabe ao certo para onde ele vai parar. Chapter 5. Bananas radioativas? Calma, não é preciso entrar em pânico. Bananas são deliciosas e nutritivas, mas você sabia que elas também são naturalmente radioativas? Calma, não precisa jogar suas bananas fora ainda. A radioatividade das bananas é mínima e não representa nenhum risco à saúde. Mas por que diabos as bananas são radioativas? A resposta está no potássio. As bananas são ricas em potássio, um mineral essencial para o bom funcionamento do nosso corpo. E acontece que uma pequena parte do potássio encontrado na natureza é radioativa, incluindo o potássio 40, que também está presente nas bananas. Mas antes que você entre em pânico, saiba que a quantidade de potássio 40 nas bananas é tão pequena que você teria que comer milhares de bananas de uma vez só para ter algum efeito prejudicial à saúde. Então, pode ficar tranquilo e continuar apreciando suas bananas, sem medo de virar o Hulk. Chapter 6. Camarões. Corações. Descolados na cabeça. Os camarões são criaturas fascinantes com uma anatomia peculiar. Você sabia que o coração de um camarão está localizado em sua cabeça? É isso mesmo. Diferente dos humanos, que têm o coração no peito, os camarões têm seus corações posicionados logo atrás da cabeça. Essa localização inusitada do coração está relacionada à anatomia geral dos camarões. Como eles são animais invertebrados, seus órgãos internos não estão dispostos da mesma forma que os dos vertebrados. O corpo de um camarão é dividido em duas partes principais: o cefalotórax, que é a fusão da cabeça e do tórax, e o abdômen. O coração está localizado no cefalotórax, próximo aos órgãos respiratórios e ao sistema digestivo. Essa localização estratégica permite que o coração bombeie sangue de forma eficiente para todo o corpo do camarão. É como se o coração fosse o centro de comando de um sistema circulatório compacto e eficiente. Então, da próxima vez que você comer um camarão, lembre-se que está consumindo um animal com um coração deslocado para a cabeça. Capítulo 7. Você já imaginou poder voltar no tempo e recomeçar a vida do zero? Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas acredita ou não, existe uma criatura no nosso planeta que pode fazer exatamente isso. A água-viva Turritopsis dohrnii. Essa água-viva minúscula, que mede apenas alguns milímetros de diâmetro, é considerada biologicamente imortal. Isso significa que ela pode reverter seu ciclo de vida e voltar a ser um pólipo jovem, recomeçando seu ciclo de vida. Mas como essa mágica acontece? Quando a Turritopsis dohrnii enfrenta condições extremas, como falta de alimento ou danos físicos, ela ativa um mecanismo de defesa incrível. Suas células sofrem um processo chamado transdiferenciação, no qual elas se transformam em outros tipos de células, permitindo que a água-viva regenere seus tecidos e órgãos. É como se a água-viva tivesse um botão de reset, que permite voltar no tempo e recomeçar a vida. É ou não é um superpoder incrível? Capítulo 8. Mais árvores que estrelas na Via Láctea. É muita árvore.
Você já parou para pensar na quantidade de árvores que existem no nosso planeta? É muita árvore, né? Mas acredite ou não, existem mais árvores na Terra do que estrelas na Via Láctea. É isso mesmo que você ouviu. Um estudo recente estimou que existam cerca de 3 trilhões de árvores na Terra, enquanto a Via Láctea, a nossa galáxia, contém apenas cerca de 100 bilhões de estrelas. É uma diferença absurda. Para colocar isso em perspectiva, imagine que cada estrela na Via Láctea represente uma árvore. Você teria que encontrar mais 29 galáxias do tamanho da Via Láctea para ter a mesma quantidade de árvores que existem na Terra. É de pirar a cabeça, né? As árvores são realmente os pulmões do nosso planeta, e é incrível pensar na quantidade delas que existem por aí, purificando o ar e sustentando a vida na Terra. Capítulo 9. Humanos. Brilham no escuro? O segredo revelado. Você já se imaginou brilhando no escuro como um vagalume? Parece coisa de filme de super-herói, né? Mas acredite ou não, o corpo humano emite uma luz própria, mas ela é muito fraca para ser vista a olho nu. Essa luz é chamada de bioluminescência e é um fenómeno natural que ocorre em diversos organismos vivos, como vagalumes, águas-vivas e até mesmo em alguns fungos. Nos humanos, a bioluminescência é resultado de reações químicas que ocorrem dentro das nossas células. Essas reações liberam pequenas quantidades de luz, mas a intensidade é tão baixa que nossos olhos não conseguem captar. Mas não se preocupe, você não precisa de superpoderes para brilhar. Existem diversas formas de criar o efeito de brilho no escuro, como usar roupas fluorescentes ou pintar o corpo com tinta neon. Então, da próxima vez que você estiver em uma festa rave ou em um show de luzes negras, lembre-se que você também tem um pouco de brilho próprio. Capítulo 10. Rússia. Maior que um planeta? Acredite se quiser. A Rússia é um país enorme. Todo mundo sabe disso. Mas você sabia que a Rússia é tão grande que sua área territorial é maior que a superfície de Plutão? É isso mesmo que você ouviu. A Rússia tem uma área total de 17.098.242 km², enquanto Plutão, que já foi considerado o 9º planeta do Sistema Solar, tem uma área de superfície de apenas 16.647.940 km². É como se a Rússia tivesse engolido Plutão inteiro e ainda tivesse sobrado espaço para um piquenique. É muita terra, né? Para atravessar a Rússia de trem, de leste a oeste, você levaria cerca de 6 dias. Então, da próxima vez que você olhar para um mapa mundi, lembre-se que a Rússia é um gigante territorial que faz Plutão parecer um anão. E aí, galera, gostaram do vídeo? Qual desses fatos inacreditáveis te deixou mais chocado? Conta para mim nos comentários. Espero que vocês tenham se divertido e aprendido coisas novas. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like para dar aquela força, se inscreve no canal se você ainda não for um inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E me segue lá nas outras redes sociais, os links estão aqui na descrição. Valeu, galera! Um abraço do Pedro Prata e até a próxima. Fui!